a gente tenta sempre manter isso nos squads, porque faz muita diferença. Você trazer um desenvolvedor por um processo de refinamento, de grooming, faz total diferença na hora que você vai fazer um protótipo, na hora que você está... Porque ali você está discutindo regra de negócio, tá, mas você também vai estar discutindo a viabilidade daquilo ali. E isso o desenvolvedor tem que estar presente. Então, foi uma ação que eu fiz nos squads que eu trabalhei, e no atual também, de trazer os devs para as partes também de dinâmicas, de ideação, de refinamento, todas essas, incluir eles também, porque o squad é um só, né? Exatamente, né? E esse negócio da viabilidade é muito legal, porque possível, quase tudo é possível, né? Mas possível eu diria no prazo... que tudo é possível, com dinheiro e tempo suficiente. Dá para fazer muita coisa. Exatamente. Então, a questão é essa. Você vai ter tempo e dinheiro? Vai ter tempo e profissionais? Ô Chagas, mas como que eu vou convencer a minha empresa de que ela precisa gastar tempo e dinheiro com questões relacionadas a design? Porque a gente sabe que são muitos os lugares que não ligam tanto, né, para essa área e o que ela pode trazer de valor para o negócio. Que estratégia, que argumento eu posso usar para convencer a empresa de que isso é importante? Assim, dando minha opinião, eu acho que não enxergar o retorno disso, achar que é um gasto extra, é uma visão muito limitada, muito pensando só no presente, né? Você não vai conseguir que a sua empresa evolua, tenha soluções fora da caixa, faça coisas que te destaquem no mercado de trabalho, não só no mercado de trabalho, no caso aí, no mercado como um todo, né? Se você não tiver, e aí pensando em desenvolvimento de software, esses dois times trabalhando em conjunto. Agora, se você quer só trabalhar com uma fábrica que vai estar recebendo requisito, matando requisito e entregando, realmente vai ser difícil justificar esse valor. Mas você vai ter que saber que você vai estar limitado e a qualidade da sua entrega ela vai ser comprometida por causa desse comportamento. Então, é aquilo. Se você quer ter uma coisa de qualidade, você tem que pagar mais. Pegando o que o Chagas falou, acho que é muito jeito como a empresa quer se colocar no mercado. Hoje, no mundo, a gente vê o consumidor no centro de tudo, né? Ele tem o poder de decisão do que ele quer escolher no mercado, é tudo muito personalizável. Então, se a sua empresa não pensa em colocar ele aqui no centro das atenções e pensar numa experiência que vai ser a mais adequada para ele, ela vai estar perdendo mercado, porque hoje em dia é tudo muito concorrido. Então, assim, vai depender muito de como que a sua empresa quer se posicionar também nesse sentido, assim. Eu acho que é muito um trabalho de formiguinha também com o cliente, né? Porque muitos squads, muitos projetos, eles vão começar sem um designer, porque a empresa simplesmente não entende o valor disso, e eventualmente você vai conseguindo explicar, olha, tá vendo isso aqui? Deu errado porque a gente não tinha um designer. Então, vamos considerar para a próxima vez? É um trabalho de ir mitigando só aos poucos, né? É o famoso evangelizar, né? O que a gente faz com metodologia ágil, a gente tem que fazer com o papel do designer também. E eu acho que tem outros recursos também que vêm apoiando muito a gente como designer, que são os próprios OKRs e métricas que a gente tem. Quando você começa a mostrar o resultado que o trabalho do designer está tendo, aquela outra empresa, aquele outro squad vai olhar e vai falar assim, nossa, eu quero também chegar naquele lugar ali, eu também quero obter aquele tipo de métrica e de informação. Administração por inveja, né? Uma inveja boa, mas faz muita diferença. Eu acho que a gente tem ferramentas aí de convencimento, sim. Isso é interessante, você falou sobre o desenvolvimento ágil, né? Porque realmente o desenvolvimento ágil, cada vez mais, ele cola mais com essa abordagem de ter um UX tão próximo, né? Porque antigamente você simplesmente pegava, imaginava todas as telinhas, fazia no Paint e desenvolvia tudo. Mas com esse desenvolvimento incremental, recursivo, fica outra coisa, né? Desenvolver com uma pessoa de UX, UI. Eu acho que muita gente também não tem uma ideia de como é ter um designer no dia a dia junto à equipe do desenvolvimento. Então, eu acho que é interessante, por exemplo, a gente conversar sobre o que leva uma equipe a se dar bem, né? Esses dois papéis aí se darem bem no dia a dia. Então, por exemplo, eu trabalho com a Camila já deve ter 2 anos, mais ou menos, e uma coisa que eu percebo que
tem um impacto muito positivo é acompanhar de perto, ao longo do desenvolvimento, como está se dando a construção ali daquela interface, né? Ao invés de eu ficar com um item, né, uma tarefa, durante 4 dias, 5 dias, e só no final eu mostrar para ela o resultado ali ao qual eu cheguei. Que pode trazer ela pode fazer comentários, e aí eu ter um retrabalho depois. É muito mais fácil acompanhar no dia a dia, né, Camila? O que você pensa aí? E é a mesma coisa para o nosso processo, né, Jota? Assim, quando a gente está construindo uma nova funcionalidade, uma nova feature, eu gosto também de chamar os meninos, chamo o Jota, para eles participarem da concepção. Então eu mostro, olha, pessoal, pensem nesse fluxo aqui, o que vocês acham? E aí eles vêm com vários insights de comportamento, de coisas, porque tem um banco de referências muito grande que o desenvolvedor tem, porque é ele que cria as coisas em si. Então eles trazem insights sobre as features que eu estou criando. Então trazer também o desenvolvedor para perto do processo de concepção e criação é muito rico. E eu sinto que quando a gente faz isso junto, as features saem mais redondas, assim, e até mais viáveis de serem feitas nesse sentido, porque eu estou mostrando, então a todo tempo a gente está discutindo, olha, dá para usar essa biblioteca, não dá para usar. Então a feature ela fica mais redonda no sentido assim, ela chega para o desenvolvimento muito mais assertiva. E por mais que no momento inicial essa política ela possa causar um estranhamento no time que não está acostumado com isso, com o tempo um vai educando o outro, né? Então, sei lá, o designer ele vai entender que, por exemplo, fazer um overlay ali é uma coisa tranquila para o desenvolvedor, e o desenvolvedor vai entender que modal é uma prática ruim, então ele não podia parar de tacar modal da cabeça dele. Então, vai havendo uma educação ali multidisciplinar que é muito interessante, inclusive para quem, né, não quer ficar só fechado ali na especialidade dele. Muitos até acabam estudando, então até existem alguns desenvolvedores que estudam um pouquinho de UI e UX e outros designers que estudam um pouco de programação. Não que isso seja obrigatório, acho importante ressaltar isso, mas esse conhecer um pouco, botar o pezinho na piscina do outro ali, eu acho que acaba sendo natural e vai criando uma sinergia cada vez maior entre as duas equipes. Muitas vezes eu já trabalhei com designers que eles falavam, olha, eu ia fazer tal coisa, mas eu sei que isso aqui vai dar trabalho, então eu vou simplificar em tal sentido. Eu quase choro. Eu falo assim, nossa, o cara pensou no trabalho que isso vai dar. Isso é muito legal. E isso aí dá um interesse na gente em querer, pelo menos, entender o que o cara tá fazendo. Exatamente para não ficar jogando modal do nada, né? E na mão contrária, eu também acho muito legal quando o desenvolvedor incentiva, né, coisas diferentes de acontecerem em termos de design e os dois sentarem juntos para realmente avaliar a viabilidade daquilo, né? Não é como se o desenvolvedor ele tivesse um papel Isso ali de restrição quanto ao que o designer deve propor. Pelo contrário, eu acho que, igual a gente já falou antes, eu não vou nem entrar muito de novo, não, os dois têm que coexistir. Então, o diálogo e a boa relação entre os dois é essencial aí, porque senão o seu app vai ficar, sua aplicação, enfim, vai ficar uma coisa chata, né? Tudo sempre igual, tudo sempre o mesmo, porque senão não pode dar muito trabalho, ou então não vai ter feature porque é tão difícil de implementar. Então tem que achar ali o caminho do meio. E tem aquele mito de que o designer não quer entender sobre o desenvolvimento, mas, gente, eu fico encantada quando abrem um spec do meu lado. É a coisa mais boba que tem, mas eu adoro ver a coisa acontecendo ali em real time, sabe? Ver ali onde o pessoal mexe no código e já muda na tela. Eu acho isso muito legal, assim, pra você ver como é que é o trabalho do outro, sabe? Eu acho que tem esse mito também. E, assim, acho que não existe, sabe? Acho que é um fazendo parte do trabalho do outro mesmo. Da mesma certeza que eu já vi vários desenvolvedores falando que adoram ver a gente mexendo no Figma, a gente mexendo no Sketch, criando telas, que eles ficam encantados como que um elemento vira depois uma tela toda composta. Então, eu acho que legal. Tem curiosidade de ambas as partes, sabe? Eu também sou da mesma opinião que você, Campos. Adoro quando estão lá, quem sabe faz ao vivo e mudam as coisas e os negócios acontecem, você pede uma correção que você acha que depois você vai ter que voltar para ver e na hora já pega, já entende, e é isso daí. E eu ia comentar que, pensando nesse formato aí de remoto, eu acho que isso tem se fortalecido muito. Não sei nos squads de vocês, mas eu acho que essa relação fortaleceu demais no meu, porque eles estão mostrando as coisas pra gente na tela do computador, tem essa questão de estar sempre ali muito próximo, só que através do computador, então assim, abre os programas, os códigos, tudo aqui pra mim e acompanho eles alterando e a gente valida junto e cria junto, então acho que isso foi muito bacana aí nesse formato remoto.
Bom, pessoal, eu acho que assim, a gente falou de vivências aqui que são muito boas, né? Então, assim, eu trabalho com a Camila e ela gosta de ver código, eu gosto de ver sobre design, enfim, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Então, assim, eu já vi equipes em que o desenvolvedor, ele tinha um desprezo mesmo, assim, pela questão do design, e o designer, já vi em casos também que o cara não queria saber ali do desenvolvimento. Eu acho que, por mais que nem todo mundo goste da área um do outro, isso entra muito ali na parte do profissionalismo, né? Então a gente não pode nunca deixar assim o respeito cair de lado. Beleza, pode ser que você não goste de design, pode ser que você não tenha muita paciência para isso, enfim, e você tem essa possibilidade mesmo, né? Ninguém precisa gostar do design. Mas, cara, você está trabalhando com a pessoa ali, então existe um limiar em que a gente pode reduzir simplesmente a uma relação, né? E assim, toda relação é baseada no respeito, especialmente esse trabalho e tal. Então, como que vocês lidam com isso no dia a dia quando vocês encontram um colega de trabalho que vocês percebem que é mais resistente ali a tudo isso que a gente tem falado? Porque isso acontece não só em todas as empresas aí por fora, mas a gente vê isso acontecendo às vezes no nosso dia a dia e é algo que a gente tem que ativamente lutar contra. Olha, eu já passei por situações Camila, assim, do desenvolvedor ficar brigando comigo assim, eu não quero mexer 2 pixels, eu não vou mexer 2 pixels. De entrar em briga de pixel, guerra de pixel. E aí o que eu fiz foi tentar, igual a Ziza falou, evangelizar. Foi o trabalho de formiguinha, de aos poucos mostrando, olha, esse é meu trabalho. Se eu não venho aqui e dou um palpite em cima do que foi feito, eu estou fechando meus olhos ao meu trabalho. E eu tento mostrar o impacto que isso gera para o usuário final. Então, assim, muitas vezes eu também levo outros desenvolvedores que têm um olhar mais aflorado para o design para conversar com a pessoa, para mostrar a importância, levo outros exemplos. A gente vai tentando mostrar aos poucos como que isso funciona. Mas se a pessoa é muito cabeça fechada e não dá, a gente tenta fazer o mínimo ali do possível. Aí a gente entra novamente na negociação. A gente vê até qual que é o limite do outro ali. Mas, no geral, eu tento fazer um trabalho de exemplo, de formiguinha mesmo, para mostrar a importância, mas tem situações que realmente a barreira está imposta ali e não tem o que você fazer. Às vezes parte realmente de uma questão profissional e aí o que você faz, né? Aí você pede para sair, né? Eu acho que tem horas que se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, exatamente. Como que isso funciona? Por exemplo, a gente tem um fluxo de trabalho dentro da DTI que a gente chama de DTI Flow. E faz parte do DTI Flow nos desenvolvimentos que envolvem interface com o usuário, né? Obviamente tem APIs e desenvolvimentos que não entram nesse fluxo, mas a maior parte deles é a aprovação da tela, né? E aí quando eu digo aprovação, por mais que não seja, tome aqui o meu selo de aprovação, é um momento formal para que aquela história, né, o definition of done dela, realmente se concretize e aquela história vai ser entregue. Então, quando eu digo, se não vai pelo amor, vai pela dor, a sua tela não foi aprovada. Pegue seu banquinho e volte a desenvolver. E assim, isso pode gerar atritos no início, mas aí o processo vai obrigar que aquelas duas pessoas se conversem, que elas, né, ajustem 2 pixels ou não, e aí sim, porque senão aquela história vai se arrastar e isso vai acabar escalando. Então, em situações, e aí dando minha opinião, né, em situações em que o relacionamento não é bom, eu iria pelo processo, né, voltar para a planilha ali, o definition of done, então, ok, você não quer conversar comigo, mas vamos aqui trabalhar para a gente entregar a história no prazo. Eu concordo com você, Chagas, eu acho que a gente se apoiar nesses ritos e nesses cheques mesmo que a gente sempre faz, que o DTI Flow proporciona, né, é igual eu sempre falo com os meninos, você não preza pela qualidade do código? Pois é, eu prezo pela qualidade da interface que a gente está entregando. Então, eu acho que o DTI Flow ele vem muito para ajudar nisso. É um processo interno da DTI que é muito bacana e se apoia. E te digo mais, eu acho que você comentou aí, e vai pela dor. Eu acho que nem é nenhum processo que vai mostrar isso, não. É o cliente mesmo que vai cobrar isso. Já vi histórias serem entregadas sem passar por um cheque de desenvolvedor, um cheque de design, e chegar lá e começar a virar uma bola de neve e as coisas começarem a desandar na visão até do próprio cliente ou do usuário. Então, assim, é muito importante, a gente tem que firmar isso, e se não rolar, vai se prejudicar o squad inteiro, né? Não só o designer ou o desenvolvedor que não quis aquilo. Prejudica a entrega, né? Um negócio legal que vocês comentaram é sobre o fato de que o designer, você nunca vê ele chegando e dando palpite no código do desenvolvedor.
Só que o desenvolvedor, alguns por algum motivo, acham que tem um conhecimento assim